Olá, alunos da Escola Melion, professor Fernando de Filosofia, e vamos para mais uma aula online. Pessoal, a gente vai continuar falando sobre filosofia moderna, mas hoje a gente vai falar rapidinho sobre o conceito de modernidade, tá? Bom, a aula passada a gente falou de forma mais geral sobre o que é filosofia moderna, tá? Nessa aula, nas próximas, a gente vai entrar de uma forma mais aprofundada nesse tema, tá? E é interessantíssimo que a gente entenda esse conceito de modernidade, tá? O conceito de modernidade está sempre relacionado ao que é novo e que rompe com a tradição. Trata-se de um conceito associado quase sempre a um sentido positivo de mudança ou progresso. Aqui eu cito, por exemplo, as promessas dos políticos aí hoje em dia, né? Olha, nós vamos modernizar a escola, por isso nós vamos melhorar a educação, vamos modernizar um hospital e por isso a gente vai melhorar o atendimento à população. Então, para vocês verem aí essa ligação do moderno com essa concepção de progresso, de melhoramento, tá? E quando a gente fala em filosofia moderna, a gente se refere a um período histórico marcado por alguns fatos que foram de suma importância na história e na filosofia. O que se iniciou ali no século XV até o século XVIII, tá? Esse período da filosofia moderna. No século XVIII, né, se inicia a filosofia contemporânea. Nós temos, então, após a filosofia moderna, que a gente vai estudar aqui nesses dois primeiros bimestres, a filosofia moderna, e nos dois últimos bimestres, a filosofia contemporânea, que vem logo após a filosofia moderna. Bom, nós temos a divisão histórica da filosofia, e quem foi o primeiro filósofo a se referir nessa divisão histórica foi Hegel. Tá? Hegel, que é um filósofo germânico, e tem a sua obra aí, a Fenomenologia, como um marco na filosofia mundial e na filosofia alemã, tá? Bom, ao elaborar essa periodização histórica da filosofia, Hegel ele não buscava apenas fazer levantamentos históricos ou historiográficos da filosofia, mas o que ele buscava também? Estudar as questões e teorias centrais. Pessoal, a gente, desde o ano passado, vem levantando questões mais históricas da filosofia. E tanto quanto Hegel, a gente vem falando sobre várias teorias de vários filósofos, desde lá os pré-socráticos, nós falamos das teorias dos pré-socráticos, depois falamos das teorias dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, a gente não só está falando de história da filosofia, a gente está falando sobre teorias aplicáveis ou que se usaram na filosofia, tá? No decorrer desta e das demais aulas, vocês, alunos, verão que realmente abordar a história da filosofia não se trata apenas de falar sobre acontecimentos nessa aula. Na verdade, vocês já estão constatando isso desde o ano passado, né, pessoal? Bom, e nós temos aí desde os pré-socráticos, sofistas, como eu disse, a gente analisa de como eles contribuíram para a concretização da filosofia, desse pensamento mais racional, até hoje com a filosofia contemporânea. E qual o objetivo de tudo isso? Alcançar a felicidade, a paz social e as realizações, né? A eudaimonia, né? Esse significado para a felicidade lá na Grécia, eudaimonia, tá? Hegel dividiu a filosofia em 3 períodos históricos distintos, cada um com suas características específicas e fazendo parte de um mesmo processo. O primeiro período é o antigo, o segundo período é o medieval e o terceiro período é o moderno. Tá? O período antigo é aquele anterior ao medieval, a gente falou do período medieval ano passado, a gente remonta aqui o primeiro período, lá do período dos pré-socráticos até os clássicos, aquele período helenístico, nessa divisão que Hegel faz. Depois a gente entra no período medieval, que a gente começa ali com a patrística e depois a gente termina lá com a escolástica, começando desde Santo Agostinho a São Tomás de Aquino, tá? E agora a gente entra no período moderno. Pessoal, se vocês notaram, a gente tem mais um quarto período que eu já falei, que é o contemporâneo. Só que Hegel, se vocês analisarem, ele viveu no século XVIII e XIX.
tá? Século XVIII e XIX. Então, Hegel, ele não viveu no período contemporâneo, então ele não desenvolveu a filosofia contemporânea. E se vocês analisarem também, um filósofo posterior a esses três períodos é que dividiu esses períodos históricos. Tanto quanto vocês aprenderam na aula de história, o pessoal lá do período antigo não acordou na era medieval. Não foi do dia para a noite, foi um processo, tá? E na filosofia também trata-se assim de um processo, tá? Apesar dessa periodização histórica aplicada à filosofia, o termo moderno já era usado durante o período da filosofia medieval. O pessoal ia até mesmo lá na filosofia antiga, tá? Aqui na era medieval, nós tínhamos um novo movimento da lógica a partir do século XII, que se opunha à tradição clássica anterior, né? A tradição clássica aristotélica, de Platão, de Sócrates, ou mesmo dos pré-socráticos, né? É a lógica vetus. Apesar do pessoal ali, no período da filosofia medieval, no caso, por exemplo, de Santo Agostinho, ter usado muito as teorias de Platão e já São Tomás de Aquino ter usado a filosofia de Aristóteles, eles usaram essas filosofias, mas eles cristianizaram essas filosofias, tá? Eles eram contra aquela velha lógica propriamente dita dos filósofos anteriores ao período aí medieval, tá bom? Outros termos referentes à modernidade, antes da filosofia moderna, também foram pregados. Vocês podem ler aqui no material, né? Uma concepção mais histórica, que assim não tem tanta importância aí para nós. Mas é interessante que vocês leiam e saibam aí desses termos anteriores aí à filosofia moderna, que se aplica ao termo modernidade, tá bom? Bom, outra origem importante da noção de moderno é a denominada querela dos antigos. Aqui também é mais uma concepção lá na França, né? Que alguns franceses, né, essa importante noção do moderno agitou os meios literários lá na França, dos franceses, nas últimas décadas do século XVII, ainda dentro desse período moderno. Enquanto tradicionalistas, como o poeta francês Boileau, acho que é esse o termo, defendiam o classicismo greco-romano, os escritores Perrault e Fontenelle se opunham à sua superioridade dos clássicos e à sua autoridade, defendendo a aplicação da ideia de progresso, do novo, tá? Nas artes e nas letras, tanto quanto nas ciências. Pessoal, esse pessoal aqui na França, e não foi na França que surgiu a filosofia moderna, tá? A gente vai ver, a gente já viu na aula passada que isso surgiu ali com o Renascimento, o humanismo. Mas aqui eu coloquei esse tema aqui para que vocês vejam que foram as artes, as letras, a arquitetura, os grandes influenciadores da filosofia moderna. E a gente vai ver de forma mais aprofundada na próxima aula. Apesar de não ter ocorrido na França, nós vemos que se difundiu para a Europa, tá? Aqui é só uma pincelada do que a gente vai falar na próxima aula, mas olha só a importância da arte, da literatura, em relação à movimentação, à mudança, à busca, digamos assim, da modernização do pensamento, do melhoramento ou do livre pensamento, tá bom? É só uma pincelada para a gente falar da importância disso para o pensamento moderno, para a filosofia propriamente dita. A gente fala em modernidade como um conceito mais amplo em relação à história, mas aqui o que nos interessa é a filosofia que também influenciou aí na alteração da estrutura social e da forma de se pensar, rompendo com a era medieval ali, tá? A etimologia da palavra moderno compõe o advérbio latino modo, que significa agora mesmo, neste instante, neste momento ou no momento, tá? Designando o que nos é contemporâneo, opondo-se ao que é anterior e antigo e provocando uma ruptura com a tradição, tá? Só um detalhe, gente, o pensamento moderno talvez seja mais fácil de ser compreendido por nós pelo fato de estarmos mais próximo dele do que do antigo medieval. E por sermos ainda hoje, de certo modo, herdeiros dessa tradição. Então, se a gente analisar
a concepção de modernidade lá, ou mesmo dos acontecimentos lá do período antigo, do período medieval, muitas vezes a gente vai achar loucura. Por exemplo, o pessoal acreditava que, vamos falar de algo científico aqui, né? Que a Terra era o centro de tudo e tudo girava em volta da Terra e não do Sol. Então é uma concepção que para nós hoje que conhece a ciência, é uma concepção meio ilógica lá do passado. Mas se você voltar um pouco mais do passado e lembrar dos mitos, que tudo era explicado de uma forma irracional, desprendida de qualquer razão, a gente vê que é um passo para a ciência, é um passo para uma reflexão crítica sobre o que acontece ao nosso entorno. Tá? Deixou-se simplesmente se conformar. O dia acontece, o sol nasce e se põe, tá bom, não me interessa por quê. Foi um deus aí, o deus sol, o deus tal. Mas com a mudança de pensamento, o pensamento racional, com a evolução, a gente vê, mesmo que de forma aí, digamos, um tanto quanto absurda para nós hoje, era uma forma racional. Aristóteles tem muitos estudos ali que hoje para nós é absurdo, mas por séculos e séculos foi o que tinha de melhor em termos de conhecimento, tá? E, por outro lado, às vezes é mais difícil tomarmos consciência e explicitarmos as características mais fundamentais daquilo que nos é mais familiar, exatamente porque nos acostumamos a aceitá-lo como tal. Aí vem a importância da reflexão crítica para que compreendamos isso e não fiquemos parados no tempo e aceitando tudo como se fosse imutável. Olha, pessoal, é exatamente isso. Por um lado, pensar no passado, que a gente vive hoje na contemporaneidade, tudo que acontece é muito absorvível, né? De fácil absorção pela gente. Mas, por outro lado, é difícil também a gente simplesmente, às vezes, a gente se conforma com o que acontece cotidianamente. E é muito importante que a gente não nos acostumemos a aceitá-los como tal, como acontece, a gente se conforma. De uma forma mais científica, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele foi feito para que a gente possa se acomodar, para que a gente não gaste tanta energia com o pensamento. E a filosofia vem guerrear, inclusive, contra isso, contra a sua própria natureza. Você tem que ter pensamento crítico. Você realmente se esforçar para criticar, para refletir, tá? E não se acomodar com a sua contemporaneidade, com as coisas que acontecem no dia a dia, tá bom? Bom, duas noções fundamentais estão, entretanto, diretamente relacionadas ao moderno. A ideia de progresso, como eu já disse, algo em relação ao novo, ao melhor, ao mais avançado, e a valorização do indivíduo, ou da subjetividade, como lugar da certeza e da verdade, e origem dos valores, em oposição à tradição, ao saber adquirido, às instituições, à autoridade externa. Tá? Bom, mas professor, se o termo modernidade tem a ver com contraponto a uma tradição anterior, passada, qual foi a tradição ou período de contraponto da filosofia moderna, que é o que a gente está estudando especificamente? Bom, foi o pensamento da filosofia medieval, tá? Que estava focada apenas em Deus como centro de todas as coisas, o teocentrismo, e o homem como um ser desgraçado, pecador e incapaz de se desenvolver, de pensar, de se virar sozinho sem a intervenção da igreja, sem algo ligado ao divino, tá? O que a igreja queria? A igreja queria esse nexo de dependência de toda a sociedade a ela, tá? Tudo era dependente dessa intermediação da igreja. Inclusive, né, a Idade Média, em história, conhecido como o período das trevas, exatamente porque a igreja era detentora de todo o conhecimento, era só ela que possuía as melhores bibliotecas, era só ela que detinha o estudo, que permitia o estudo, só os monges, os padres poderiam estudar, tá? Era proibido para alguém que não fosse aí, ou da nobreza, né? Alguém ligado a alguma nobreza, algum senhor feudal aí, digamos, uma nobreza daquele período feudal, se é que eu posso dizer isso, mas alguém que não tivesse sangue azul, que fosse um aristocrata, ou alguma pessoa de posses naquele período, ou alguém da igreja, tá? Bom, e o homem
como ser desgraçado, incapaz de se desenvolver sem a intervenção da igreja, é exatamente o contraponto dessa filosofia moderna. A filosofia moderna, ela também rompe com o sistema feudal, contribuindo para a transformação no mundo e no pensamento que antecediam a Baixa Idade Média, contribuindo aí para o desenvolvimento do comércio, o surgimento e a consolidação de estados, enfim. Ela rompeu com aquele sistema feudal, um sistema basicamente aí de escravidão, tá? Podemos dizer assim, as pessoas só trabalhavam em detrimento do senhor feudal lá, tudo que produzia era para o senhor feudal, não tinha nenhuma possibilidade de pensamento crítico ou de autonomia, vivendo sempre aí em torno de algo, uma vida de vassalo, né? Uma vida de vassalo realmente, de escravo, tá? No entanto, tudo isso não acontece da noite para o dia, tá? Foi um processo lento e gradual, havendo um processo de transição, já que concepções tradicionais do sistema feudal e medieval continuaram a vigorar nos séculos XVI e XVII. Inclusive, partes da Europa ainda viviam sobre esse sistema feudal, mesmo nesse período moderno, tá? Aqui, gente, eu coloco recordar é viver para que vocês tenham para que vocês refresquem a memória a respeito do que é o feudalismo, apesar de que tenho certeza de que você já sabe, nem vai precisar ler. Mas é interessante ler sim para dar uma recordada nisso, que eu tenho certeza que vocês viram ou verão em história. Se não viram ainda, a gente tem aqui uma breve explicação do que era o feudalismo, mas é uma explicação bem a grosso modo, tá? 4 fatores históricos principais podem ser atribuídos à origem, por vezes de forma contraditória, da filosofia moderna, bem como a influência de seu surgimento e desenvolvimento. Tá? O que foi crucial para o surgimento aí da filosofia moderna? Então, são esses 4 fatores principais. O humanismo renascentista do século XV, a descoberta do Novo Mundo, a América, em 1492, a Reforma Protestante no século XVI e a Revolução Científica do século XVII. Olha, a gente está falando de surgimento, mas também desenvolvimento da filosofia moderna e, posteriormente, a gente vai chegar aí na filosofia contemporânea. Tá? Mas esses foram os 4 fatores principais que podem ser atribuídos aí à filosofia moderna. Esses 4 fatores contribuíram para que a forma de pensar não fosse mais apenas o homem como esse ser pecador, desgraçado e totalmente dependente dos dogmas da igreja. Gente, quando eu falo desgraçado, eu falo de alguém longe da graça de Deus, tá? Não estou falando de religião, sempre vou reforçar isso, não estou falando aqui de que sou contra a religião, a favor de religião, não estou só tecendo concepções históricas e filosóficas do passado. Quando a gente fala que o homem era um ser pecador, desgraçado e totalmente dependente dos dogmas da igreja, nós estamos falando de concepções históricas, tá? Bom, agora o homem, nessa fase da modernidade, da filosofia moderna, começava a pensar livremente, sem um intermediário institucional, sem a igreja, traçando seus próprios caminhos e forma de pensar o mundo. Bom, nas próximas aulas a gente vai falar sobre esses quatro fatores históricos principais aqui da filosofia moderna e também falaremos de outras questões que foram aglutinando, foram se juntando aí à filosofia moderna. Bom, pessoal, em relação à aula é isso. Eu quero que vocês façam as atividades. Temos aqui 4 questões, tá? Para vocês responderem. Essas questões, elas podem serem respondidas a partir desse texto escrito aqui que a gente tem, tá? Leiam, respondam, coloquem o nome de vocês aqui, a sala, bonitinho, tirem foto dessa última página aqui respondida e enviem para o meu WhatsApp. Lá no grupo de vocês têm o número do meu WhatsApp, tá? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima aula.